Agora apresento o Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, advogado e mestre em liderança pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, autor de livros, consultor do Banco Mundial, secretário de Planejamento e Gestão Estadual, presidente do CONSAD da CONAGE, além de ter estudado em instituições fora do país, onde certamente aprendeu muito e vai compartilhar parte dessa experiência com a gente aqui. Eduardo Diogo, bem-vindo também. Vai abordar o tema Liderando para a Inovação. Então, a palavra é sua. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube, do Sebrae. No YouTube, você pode ir comentando enquanto as palestras estão sendo apresentadas aqui. Se quiser fazer um questionamento, de repente, daqui a pouco vai ter a discussão, tá bem? Então, vamos lá ao diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Bom, primeiro, muito bom dia e muito boa tarde a todos. Uma alegria gigantesca estar aqui. Eu acho que eu nunca quis tanto que efetivamente fosse verdade aquela máxima de diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Porque, para mim, estar aqui com esse trio seria assim uma confirmação dessa máxima se realmente eu tiver a oportunidade de absorver tudo o que o Moisés representa, o que o Guilherme representa, o que o Celso representa. Uma alegria gigantesca estar aqui sob a recepção maior do Moisés, e o Moisés, a Eliana, o Jarbas, o Rogério, que é o nosso presidente aqui do Conselho. Com alegria voltar aqui a essa casa. Obrigado, Moisés. Obrigado por essa atenção. Guilherme, parabéns aí pelas apresentações do SERPRO, certo? Trazendo aqui para a gente um conhecimento maior, né? Trazer um pouco mais da realidade de tudo que o SERPRO contribui no nosso dia a dia, né? Só pelo fato de ter todas as nossas declarações de imposto de renda e dar todo esse suporte à Receita, a gente já tem que ter uma atenção especial. E, obviamente, o Celso, quando o Celso fala do Sebrae, eu gostaria de ter, Celso, meu caro amigo e conselheiro, nosso conselheiro da Caixa no Sebrae Nacional, eu gostaria de ter a condição de falar 0,5% da Caixa com tanta propriedade como você fala do Sebrae, que mostra o teu trajeto, tá certo? O teu carinho que você tem, tá certo? Pelo que você faz na Caixa, por essa relação do Sebrae, por ser o nosso conselheiro lá no CDN, que é o nosso Conselho Deliberativo Nacional. E o Celso coloca muito bem essa importância que a gente tem que dar cada vez mais ao crédito, que é uma das interfaces que a gente vai aqui palmear um pouco. E quando ele mostra aqui com muita propriedade, me presta aí, Moisés, por gentileza. Quando ele mostra com muita propriedade aqui a questão do nosso crédito assistido, né, e que isso leva efetivamente a uma redução da taxa na ponta, isso tem tudo a ver com a excelência organizacional, no caso aqui a gestão financeira, para os nossos quase 20 milhões de público-alvo aí na ponta, MEIs, micro e pequenos empresários. E quando a gente tem aqui o mandato do Moisés, a gente pontuar um pouco sobre liderança, falar de excelência organizacional, falar aqui dessa condição específica que é a parte da gestão financeira tem tudo a ver, porque a excelência organizacional nada mais é do que a gente fazer com que mais pessoas cooperem entre si, tá certo? E possam entregar na ponta um resultado maior, seja qual for o resultado que aquela instituição, que essas pessoas no momento compõem, tem a obrigação de entregar. E para que essas pessoas possam agir em total consonância, buscando essa excelência organizacional, meu caro Moisés, meu caro Guilherme, meu caro Celso, aí reside o papel da liderança. O papel da liderança é absolutamente fundamental dentro desse contexto. E no âmbito do Sebrae, a gente tem 4 grandes vertentes que a gente atua. Não vai estar tempo da gente detalhar muito, mas para que vocês tenham em mente. O nosso objetivo muito grande, Moisés, de formar líderes para o Brasil. Será que esse doido está falando de negócio de formar líderes para o Brasil? É óbvio. Quando a gente forma um MEI, quando a gente qualifica o MEI, quando a gente qualifica um micro e um pequeno empresário, a gente está formando líderes para o Brasil. Porque o Sebrae atua nos 27 estados brasileiros, certo? Tem um corpo de 8 mil consultores, tem um corpo de 7 mil colaboradores direto. Como eu falei, tem a obrigação de cuidar de quase 20 milhões de empreendedores, heróis e heroínas que empreendem nesse Brasil. Contudo, a gente atua via esse público-alvo, atuando para o Brasil. Quando a gente está formando esses líderes empresariais que têm uma condição de qualificar mais para poder ter um melhor desempenho empresarial, também a gente está formando líderes para o Brasil. A gente está formando cidadãos,
E aí esses líderes vão contribuir nas diversas esferas, aqui nesse momento empresarial, mas depois no âmbito social, quem sabe no âmbito político, aonde eles entenderem que tem condição de colaborar mais para o Brasil. Esse é o nosso grande objetivo. Então, qualificar o empreendedor brasileiro com esse nível de consciência mais abrangente, está sim dentro de uma das 4 prioridades, dentro de um dos 4 pilares. Um outro pilar é o crédito e capital. E aqui, quando o Celso menciona o Pronamp, obviamente me vem à cabeça toda aquela turma campeã do Ministério da Economia, liderada pelo ministro Paulo Guedes, e dentro desse contexto em específico, 2 queridos amigos, que é o secretário Carlos da Costa e o secretário Gustavo Henrique, que o Celso sabe o quanto, né, juntamente com o presidente Pedro Guimarães, com todas as pessoas que compõem efetivamente essa equipe econômica, eles contribuíram. Secretário Carlos da Costa, secretário Gustavo Henrique, para que o Pronamp pudesse efetivamente estar do tamanho que está e ter dado o início que deu. E o Celso fala aqui de 3,7 bilhões injetados em um dia na veia dos micro e pequenos empreendedores brasileiros, pela Caixa Econômica Federal. Isso aqui, pessoal, às vezes a gente se acostuma com o número, a gente não entende o que foi que o Celso acabou de falar. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa espetacular, porque é dinheiro ali na veia. Então, crédito e capital é um outro dos 4 pilares nossos de atuação do Sebrae Nacional. Temos o FAMP, temos diversas outras oportunidades. Temos agora uma deliberação de criar uma sociedade de crédito direto, certo? Para que a gente possa ampliar essa vertente. Então, aí, eu não vou ter muito tempo para a gente detalhar, mas poderíamos falar bastante acerca disso. Outros 2 pilares, juntamente com a qualificação, juntamente com o crédito e capital, é a digitalização e a inovação. Eu digo, viu, Moisés, e brinco, sem você me escutou, a gente tem a obrigação no sistema Sebrae de inovar a nossa maneira de fomentar a inovação, certo? Nós temos a obrigação de fazer isso, senão a gente não está inovando, né? Temos que fazer isso em todos os instantes, de cima até abaixo, em todas essas vertentes. Então, isso é um outro ponto, que é um ponto fundamental para a gente. E eu brinco, dizendo que a gente está dentro do sistema Sebrae com o grande objetivo de fomentar a cultura do amar. Né? Ou seja, fazer as coisas com alegria, a meritocracia, a ludicidade, ela é um instrumento que nos ajuda muito em ambientes de alta complexidade e incerteza, que são os ambientes que a gente efetivamente vive no nosso dia a dia, seja no SERPRO, na Caixa, no Sebrae Tocantins, qualquer dessas organizações que compõem a administração pública direta, indireta, ou o nosso caso, serviço social autônomo, a gente vive em ambientes de alta complexidade e incerteza. Então, a alegria, o lúdico, a ludicidade, nos ajuda a quebrar um pouco a resistência nesses momentos. Então, a alegria é um ponto fundamental. O M do amar, que é um verbo maravilhoso, talvez o verbo mais bonito que a gente possa praticar na vida, é o M da meritocracia. Cada vez mais, chega de panelinha, tá certo? Chega de todo esse tipo de coisas que não são o que efetivamente um país que tem o potencial que o Brasil tem, a gente, cada um de nós, no nosso nível de responsabilidade, a gente tem a obrigação de fazer, seja em qualquer instituição. Tem que ser tudo baseado no mérito, e não em panelinha ou em coisas outras que não vale a pena nem ser mencionada. Então, o A de alegria, o M de meritocracia. Um terceiro A de austeridade. Quando a gente lida com recursos, principalmente que não nos pertencem, a gente tem a obrigação de ser absolutamente mais austero. O Celso aqui mencionou, você tem hoje, por exemplo, uma quantidade de recursos que era para um tamanho menor de empresa. Hoje você tem a mesma quantidade para uma pluralidade maravilhosa de beneficiados, de potencial para poder chegar esse dinheiro na ponta. Eu me lembro, Milton Friedman, prêmio Nobel em 1976, ele disse que a gente tinha basicamente 4 maneiras de gastar dinheiro. Dinheiro, não vai dar tempo de explicar muito detalhadamente, mas era dinheiro nosso com nós mesmos, dinheiro nosso com os outros, dinheiro dos outros com a gente e dinheiro dos outros com os outros. Mas resumindo, vou me ater só ao último, por conta do tempo. Quando a gente gasta dinheiro dos outros com os outros, que é o nosso caso aqui, a gente tem uma tendência na vida a não ser ali zeloso e cuidadoso, nem com o custo, nem com a qualidade do serviço que é prestado com a aplicação daqueles recursos. E cabe a gente, no Sebrae Tocantins, no SERPRO, na Caixa, no Sebrae Nacional, todos nós que temos, de alguma maneira, algum mandato público, cabe a gente, nesse ponto em específico, desdizer Milton Friedman. Porque a gente tem a obrigação de, efetivamente, aplicar um recurso que não nos pertence, e nós não estamos aplicando conosco, estamos aplicando no nosso público-alvo, mas a gente tem que aplicar com o máximo de austeridade, de zelo, de cuidado, de potencial de rentabilidade possível. Isso é obrigação
nossa enquanto gestores públicos. E o R do Sebrae Amar é o R de responsabilidade, é o R de respeito, é o R de resultado na ponta, impactando realmente. Eu brinco, Moisés já me escutou falando várias vezes, né? A gente tem que sair do que é muito popular dentro do Sebrae, a gente fala de atendimento. Eu digo que a gente tem que migrar de atendimento para impactamento. A gente tem que impactar cada vez mais o nosso público-alvo. E isso tudo, voltando ao ponto do início, significa liderança. A gente tem a obrigação de cada vez mais aperfeiçoar a nossa qualificação para poder fazer essa entrega. E aí, quando eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e fazer esse mestrado que vocês viram aqui no início, sobre a área de liderança, eu criei uma figura chamada do líder regenerador, que eu acho que era uma figura, eu procurei, não havia nada na literatura ainda nesse sentido, então criei essa figura do líder regenerador. E a gente que está nesse ambiente público, quando a gente fala de líder regenerador, uma das características fundamentais é a gente poder prover oportunidade de lideranças ao maior número de pessoas possível, né? Dentro desse contexto, a gente também, uma outra característica fundamental é a gente aprender a se colocar no lugar dos nossos semelhantes. A gente vê também a vida um pouco pelos olhos daqueles que são mais carentes, tá certo? E a gente entender um pouco do nosso papel de colaborar com toda essa turma que não tem oportunidade, jamais vai ter oportunidade, por exemplo, de entrar no auditório desse aqui, de participar de um debate aqui como esse que a gente está nesse momento tendo. A gente tem a obrigação de olhar para toda essa turma. Porque hoje a gente fala muito, meus caros amigos, de índice de imunidade. No início mesmo a gente estava brincando aqui, né? Vamos ficar com máscara, vamos ficar sem máscara. A gente estava todo mundo com máscara, mas vamos ponderar. Precisa da máscara, todo mundo está com imunidade aqui. Mas vamos fazer, óbvio, né? Isso é o índice de imunidade. Mas a gente tem que cada vez fomentar mais o nosso índice de humanidade. Temos todos nós que aumentar, qualquer que seja a nossa atividade, o nosso índice de humanidade, né? Levar cada vez mais esse lado nosso de ser humano para onde a gente vai, né? Colocar um pouco da gente em cada uma dessas coisas. E aí, Moisés, para encerrar, como a gente tinha a obrigação de falar um pouco aqui mais de liderança, mais resumindo, eu quero destacar para vocês apenas duas palavras que são fundamentais nos estudos da Georgetown University, onde eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado, ministrado pela Escola de Negócios daquela universidade. Existem de todas as pessoas, de todas as culturas, considerando tudo que é no mundo de especificidade de cada país, existem apenas dois predicados que são entendidos nos estudos da Georgetown, conectado com as outras universidades, que são predicados que são universalmente considerados positivos. As palavras em inglês são trustworthiness, que significa credibilidade. Você sentar numa mesa, você conversar, você dialogar, você colocar ali o que você pensa, as pessoas saberem que você não está com nada por detrás, não está com nada escondendo aqui ou querendo trair a pessoa de alguma outra maneira. Credibilidade, isso é fundamental. Então, não de modo algum, caiam na tentação de não ter um diálogo franco e aberto com as pessoas. Vocês serão valorizados por isso e vocês agregarão ao perfil de vocês essa credibilidade que é tão fundamental. E a outra palavra, em inglês eu encerro com ela, é decisiveness, que significa a sua capacidade de decidir. Você não tergiversar na hora que você efetivamente tem que decidir. E a capacidade de decidir, você tem que considerar o timing, tem que considerar o momento. Não significa, apareceu agora aqui, você já vai decidir de imediato. Não, você considera todos os cenários, você escuta todas as pessoas de vidas e você toma na hora correta. Mas você não perde o timing. Esses dois atributos são absolutamente considerados fundamentais em todo qualquer papel de liderança no mundo inteiro, como eu mencionei. Então, que a gente possa formar cada vez mais líderes para o nosso Brasil, para que o nosso país possa sair da condição que a gente ainda se encontra, de aquém do que nós poderíamos ser, para bem além do que qualquer um de nós jamais sonhamos. Muito grato a todos pela atenção. Obrigada, diretor nacional do Sebrae, Administração e Finanças, diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo. E para não perder a objetividade, Eduardo, o que a gente conseguiria, pensando aqui no Sebrae Tocantins, que se espelha na atuação do Sebrae Nacional, no nosso Sebrae em Rede, que o presidente Meles e o diretor Bruno Quick tanto nos inspiram a seguir, eu acho que é o caminho, trabalhar olhando o país como um todo. Mas pensando aqui no nosso Tocantins,
como que o Sebrae conseguiria já, no curto prazo, atendendo aqui a modicidade do preço e a disponibilidade de crédito, como que a gente poderia estruturar uma atuação mais próxima das prefeituras para isso? Moisés, muito bem colocada aqui essa observação. Eu entendo que a gente tem que colocar de modo muito contundente, de modo muito objetivo, de modo muito direto, todos os recursos, todos os ativos do sistema Sebrae a serviço do Brasil. De modo muito contundente. Então, temos que correr para poder providenciar algo nesse sentido. Eu vou divergir do Moisés, que ele falou que o Sebrae Tocantins se espelha no nacional. E, na verdade, no meu humilde entender, é o oposto. O Sebrae nacional será quanto mais forte forem os Sebrais estaduais. Porque os Sebrais estaduais, essa rede dos 27 Sebrais, é efetivamente o que toca o coração do nosso público-alvo na ponta. O Sebrae Nacional atua como cabeça de sistema, coordenando, fazendo essa integração dos Sebrais estaduais, desse Sebrae em rede, para dentro, e do ponto de vista da representação institucional. Agora, toda essa grande, viu, Moisés, essa grande bagagem do entender do nosso público-alvo advém do nosso contato com o nosso público-alvo na ponta, com cada um desses 7 mil colaboradores que o Sebrae tem, o sistema Sebrae como um todo, e toca lá. E aí, Moisés, me permita, você brincou aqui com o Gileno na parte da digitalização, olha só, digitalização, inovação, aquele quadrante nosso que eu mencionei. O Celso, como nosso vice-presidente da Caixa e nosso conselheiro no Sebrae Nacional, toda a parte de crédito e capital, né? E aí, a gente falando aqui de liderança, que é o quadrante da qualificação do empreendedor. Aqui, fechamos os 3 quadrantes. E quando você menciona com muita propriedade a cidade empreendedora, que está dentro, provavelmente eu ousaria pegar, o Sebrae tem um portfólio muito grande de iniciativas, às vezes até exagerado, deveria focar um pouco mais e a gente está cuidando nesse sentido. Mas provavelmente hoje, se você for encher uma mão com 5 iniciativas de maior impacto que fazem parte da nossa prioridade, indubitável, impreterivelmente, Cidade Empreendedora está dentro. E o Cidade Empreendedora, ele atinge ali o 4º quadrante, que é o quadrante do ambiente de negócios, da formação, ele toca todos eles e ele atua de modo muito claro no ambiente de negócios. São 1.200 municípios no Brasil inteiro, onde a gente está trabalhando de modo muito enfático para cada vez mais termos um ambiente de negócio mais favorável ao empreendedor, ao exercício do empreendedorismo no nosso país. Obrigado, meu querido amigo. O que é que o gestor dessa mudança de tecnologia que a gente vive hoje, dessa quebra de paradigmas, tem que buscar? Qual é o perfil do profissional que a gente precisa ter? Que habilidades você destacaria num líder capaz de gerir uma transformação como essa? Enfim, e de que forma a gente conseguiria rapidamente trazer o apoio do Sebrae para esse processo de mudança, não da tecnologia, mas do mindset, da cabeça dos líderes em nível municipal? Perfeito, Moisés. Demandaria um tempo mais longo para poder dizer a mesma coisa que o Guilherme falou, e o Celso aqui, com toda a capacidade dele de síntese também, muito bem abordou os assuntos. Eu queria iniciar falando assim, a interconexão de tudo, isso é maravilhoso, né? Porque você fala do Wi-Fi, né? Hoje se brinca muito, né? Abraham Maslow, em 1854, veio com a sua famosa teoria da motivação humana, que ficou sintetizada ali pela sua brilhante pirâmide. Hoje a gente brinca que a base da pirâmide, a coisa mais importante que todos nós precisamos, são 2 itens, Wi-Fi e bateria. Então, na verdade, isso está tudo conectado, porque quando a gente fala de digitalização das empresas, como é que você pode exigir de um micro e pequeno empreendedor que ele se digitalize, se ele não vai ter condição de se conectar, porque nós não conseguimos prover uma estrutura de conexão? Né? Como é que você vai ser, se você pegar hoje um dos brasileiros mais ricos, e com certeza o mais jovem brasileiro multibilionário de dólar no mundo, ele teve um capital que na época foi pequeno e irrisório, num senso de oportunidade extraordinário, estava ali no momento, na hora correta, e teve o capital, e daquele capital ele simplesmente entrou de acionista no Facebook, e aí hoje mora em Singapura e é um dos brasileiros mais ricos e é o mais jovem brasileiro multibilionário. Você precisa ter
o capital no momento que você precisa, que você necessita. É fundamental a gente prover. Quantas oportunidades nós deixamos já no Brasil de passar, que eram potenciadoras de futuro, que num momento ali o nosso empreendedor que tinha ideia ou que tinha ali o senso de oportunidade de entrar de uma maneira, mas não teve a condição de levar adiante e perdeu o time. Isso é uma falência nossa da sociedade que nós não podemos admitir. Então, quando a gente vê o belíssimo trabalho da Caixa, nesse tocante, a gente vê como é importante. Então, o crédito e o capital, o que a gente fala e que eu chamo, Moisés, da inclusão intelectual e comportamental do nosso público-alvo. Porque não adianta o cara, me digitalizei aqui, peguei um dinheiro, botei no bolso, mas eu não sei como fazer. Então, nós temos a obrigação de promover a inclusão intelectual, ou seja, a gente aprender e a gente ensinar a fazer, certo? Aumentar, além da questão do aprendizado, da execução de modo exímio, tá certo? E adequado, porque a execução é que faz a diferença, não adianta. Eu sei que algo me faz mal e eu continuo fazendo igualzinho. Tudo bem, então eu aprendi, mas não mudou o meu comportamento. Então, se não mudou o comportamento, eu não fiz a inclusão comportamental. Então, é fundamental a gente linkar, sabe, Moisés, tudo isso. E eu acho que esse seminário aqui ele vai ao encontro disso. Na hora que você reúne aqui todos nós para a gente poder discutir isso é maravilhoso e a gente espera, né, tá podendo contribuir com todos esses prefeitos, esses gestores que estão aí. São 5.570 municípios nesse Brasil. Vocês, gestores municipais, do mesmo jeito que os SEBRAEs estaduais tocam o coração do nosso público-alvo na ponta, vocês, gestores municipais, tocam o coração do cidadão brasileiro na ponta. E aí, para encerrar, meu caro Gileno e meu caro César, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Moisés, no dia, daqui a muitos e muitos anos, quando ele sair daqui, ele vai ser mediador, porque o homem é bom demais nessa mediação, né? Joga para um lado, joga para o outro, é uma habilidade maravilhosa. Devolvo para você, Moisés, um abraço. Os prefeitos devem enxergar a reforma administrativa como uma aliada da sua administração, né? O que é que você pode nos reforçar nesse conceito aí? Moisés, primeiro dizer que eu lamento ter perdido, mas vou tentar recuperar a fala dessa dupla brilhante. Senadora Cátia Abreu e o nosso Caio Paes de Andrade. Aliás, o Caio que antes ocupava a cadeira que hoje o Guileno substitui o Caio, e ele com muita propriedade, tanto o Caio fez um belíssimo trabalho à frente do CERF, como agora como secretário especial, o Gileno da mesma maneira. E então, com certeza, deve ter sido um debate maravilhoso, né? A senadora Cátia sempre brilhante. E eu queria dizer o seguinte, viu, Gileno? Quando eu era secretário estadual de Planejamento e Gestão, eu brincava sobre isso, que você falou dos 79, 69, eu dizia o seguinte: cada servidor que o Estado bota para dentro é um século de relação com o Estado. Porque eu sempre considerava isso. Eu me lembro, eu fiquei 8 anos na administração pública estadual, antes de eu ir morar nos Estados Unidos, e aí a gente tinha algumas coisas insanas, viu? Aí eu me deparei com uma coisa chamada-se, assim, que não era o ideal, no meu humilde entender, do ponto de vista da gestão de recursos humanos, Celso, que era uma coisa chamada-se MEMP. Falei, beleza, quando eu assumi, o que é MEMP? Né? MENP. A MEMP é a Mesa Estadual de Negociação Permanente. Então, eu, como secretário, eu tinha que me reunir todo mês, por força de lei, com 32 sindicatos, para poder negociar como é que ia ser a relação com o que é que tem que melhorar, o que é que tem que aperfeiçoar. Não era só na database, não. Eu tinha como secretário, repito, por força de lei, me reunir com 32 sindicatos. Quer dizer, é feito para a coisa não fluir bem. E veja só, tem um ditado no meu estado de origem que diz o seguinte: bocado comido é bocado esquecido. Então você imagina você se reunir, Celso, todo mês com 32 sindicatos, e pessoal, não, mas no mês passado conseguiu isso. Aí, não, beleza, deu. No mês seguinte o cara já esqueceu, porque aquilo já foi incorporado. Mas o outro sindicato, não só um instantinho, porque que a área da saúde tem direito. A área da saúde é fundamental, óbvio que é. Não, mas a área da educação também é fundamental. É óbvio que é. Não, mas a segurança pública é imprescindível. É óbvio que é. E aí como é que você... Todo mundo tem a razão. Você está entendendo? Então, assim, é um dilema que a gente só resolve, que eu volto com um dos primeiros pontos que eu falei lá no início, no meu humilde entender, com muita sinceridade, transparência, diálogo aberto, abrindo as contas. Está aqui, ok, a LRF
diz que existe o limite para gasto de servidores, com pessoal, que é a maior rubrica de qualquer administração, federal, municipal ou estadual. Ok, cada um tem o seu limite. Começa do prudencial. Aí, quando a gente se reúne, as pessoas dizem, não, mas secretário, mas não atingiu o limite não, mas pessoal, o limite é teto, não é piso não. A gente confunde às vezes o básico, é teto com piso. O teto tem que virar piso, não tem que estar lá em cima o tempo inteiro extrapolando a coisa. Sabe, então, isso tudo, Moisés, repito, tem que ser um diálogo aberto. Tem que nós todos sairmos de olhar o nosso umbigo e passarmos a entender o nosso papel como sociedade. E que se a sociedade for beneficiada, todos nós seremos beneficiados também. Isso necessita um nível de consciência mais elevado de todos e qualquer um de nós, em qualquer momento que a gente esteja, em qualquer posição que a gente esteja.